E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Bom, nesse vídeo eu trago um assunto que é no mínimo um tanto quanto polêmico, que é a questão de regulagem de válvulas dos motores boxer arrefecidos a ar da Volkswagen, com a famosa regulagem com folga zero, né? Inicialmente eu quero já deixar bem claro aqui que eu estou expressando aqui nesse vídeo a minha opinião, tá ok? Não quero aqui fazer menção à pessoa, falar contra nenhuma pessoa ou contra práticas, princípios, técnicas. Eu tomo como referência aqui manuais como o próprio manual da Volkswagen, né, o manual de manutenção do motor, dentre outras publicações, por exemplo, o livro How to Rebuild Your Volkswagen, que é uma ótima referência que tem assuntos, né, referentes ao que a gente vai falar aqui. E inclusive eu estava conversando sobre desse assunto, dentre outros, né, atualmente com o William Vitalino, lá da Vitalino Motors de Santa Catarina, que é uma pessoa que, assim como eu, gosta de entender os princípios de funcionamento, entender da mecânica, seja a mecânica de modo geral ou do motor propriamente dito, né? Abraço aí, William. E então vamos lá. Dentre esses assuntos que nós estávamos conversando, surgiram dois pontos que para mim são mais do que referência ou mais do que embasamento, né, para justificar que sim, é necessário deixar um valor de ajuste de válvulas, tá ok? Eu quero aqui então pontuar esses dois assuntos, sendo o primeiro a necessidade de filme lubrificante entre as peças, uma espessura mínima de lubrificante. Imagina que você tem aqui dois componentes, duas peças trabalhando, atritando entre si, e que você tem sim a necessidade de um óleo lubrificante entre elas. Eu não vou citar aqui valores, posteriormente eu posso até mencionar, mas eu quero que vocês entendam o princípio para a gente imaginar isso sendo aplicado especificamente no sistema de acionamento de válvulas do motor. Vamos tentar imaginar aqui então que você tem o comando de válvulas e você tem esse princípio de atrito em 5 diferentes partes, né? Então no comando de válvulas você tem o primeiro ponto, que ele faz contato com o tucho de válvulas, né? Depois você tem o segundo ponto, que seria o atrito entre o tucho e a vareta. O terceiro ponto, entre vareta e balancim. O quarto ponto, entre o balancim e o próprio eixo de balancim. E por último, o regulador de válvulas em relação ao pé da válvula. Esse regulador de válvulas pode ser tanto modelo convencional como um regulador esférico, que é o modelo que eu utilizo aqui no meu motor. Se a gente assumir que nós temos que ter uma lubrificação mínima, uma espessura mínima de lubrificante de 2 centésimos de milímetro, ou seja, 0,02 milímetros, a gente pega esse valor e multiplica por 5 pontos que eu acabei de mencionar, nós temos um valor de 1/10 de milímetro, que é justamente o valor prescrito em manual para que a gente regule as válvulas. Por que eu estou falando aqui que a gente assuma esse valor de 2 centésimos? Porque eu não sei aqui afirmar para vocês que em todos esses pontos é exatamente esse valor que a gente precisa. Provavelmente não, porque nós temos componentes que são de uma origem rotacional, outros de uma origem de movimento linear, temos diferentes materiais que compõem a construção desses materiais, logicamente porosidades diferentes que necessitam filmes de lubrificante com espessuras mínimas diferentes. Eu não sei quais são esses valores especificamente para cada um deles, mas eu tenho certeza que a Volkswagen, quando criou o motor, também já calculou isso, e é por isso que ela colocou essa regulagem de válvulas de 1/10, tá ok? É importante, a gente tem que entender que sim, com o motor em funcionamento vai existir uma folga entre esses componentes, entre essas peças, mas que isso não é um problema, uma vez que você tem a camada de lubrificante entre elas, para servir como se fosse um colchão, né, um amortecimento. Isso vai evitar, prevenir o desgaste prematuro entre essas peças. Isso não é um problema. Isso, na verdade, é uma solução que tem relação direta com o segundo motivo que eu já vou explicar na sequência. Antes de eu ir para esse segundo motivo, eu queria mencionar só um ponto
que eu não vou abordar aqui a fundo, que é a questão de utilização de aditivos no óleo. Eu, particularmente, não faço utilização de aditivos, né? Pois eles podem e devem, né, alterar características do óleo, como a viscosidade, que é algo bem diretamente relacionado com o filme de óleo, né, dentre outras características, né. Eu faço geralmente a utilização de condicionadores de metal, que eles utilizam o óleo apenas como um veículo para impregnar nas superfícies metálicas do motor a uma dada temperatura, e assim eles não alteram o óleo, tá ok? Se vocês quiserem saber a minha opinião mais a fundo a respeito desse assunto, eu tenho um vídeo antigo aqui no canal onde eu falo sobre o Militech, que é um condicionador de metais. Isso sim pode de repente influenciar na questão da película mínima desse filme mínimo de óleo entre as peças, tá ok? Bom, só para exemplo da necessidade dessa camada mínima, eu vou mencionar aqui um comando, por exemplo, o W130. O fabricante recomenda que você tenha uma folga de válvulas de 0,15, um pouco mais do que a original. Isso porque um comando, quando ele é graduado, um comando mais forte, digamos, né, ele tem durante o seu círculo base ali, né, durante o seu funcionamento, ele tem um momento de contato com todo o conjunto ali, com os tuchos, por uma duração maior se comparado ao original. Então, por esse motivo, esse pequeno momento em que ele não faz contato, que ele não está tensionando os conjuntos, né, os componentes, é onde ele vai criar novamente esse filme de óleo para que não haja o desgaste entre os componentes, e eles compensam justamente isso porque eles sabem que eles aumentaram essa área de contato, então eles aumentam de 10 para 15 justamente para garantir que seja o suficiente essa camada de óleo. Então aqui está na prática um exemplo, né, do porquê que é tão importante esse filme mínimo de óleo, tá ok? Bom, então vamos lá para o segundo ponto, que também é bastante importante. Vamos imaginar aqui um motor que está todo numa temperatura ambiente, por exemplo, 20 graus Celsius, né? A gente deu partida nesse motor com o funcionamento devido à queima da misturar combustível nas câmaras de combustão. É lógico que você vai ter um aumento na temperatura. O componente que vai inicialmente sofrer com esse acréscimo na temperatura são as válvulas, e especialmente a válvula de escapamento, que está em contato direto ali com a frente de chama proveniente da câmara de combustão. E isso daí eu estou tomando como referência novamente no livro, né, How to Rebuild Your Volkswagen, que menciona exatamente este ponto. Ele diz que com o aumento da temperatura, a dilatação da válvula, imagina a válvula aqui na horizontal, a dilatação da válvula é nesse sentido aqui, é no sentido linear dela. Então, quando o motor está frio e você tem a folga de 1/10 prescrito em manual, com a dilatação da válvula, ela tem espaço para dilatar sem que ela sofra tensão sobre todo o conjunto, que poderia, se você não tiver essa folga, levar à quebra da própria cabeça da válvula ali, o que vai danificar o pistão. Enfim, a gente já pode imaginar quais são os problemas que isso pode ocasionar, né? Uma vez que o motor já está em funcionamento, a temperatura está sendo espalhada, digamos, né, para os outros componentes, eles estão aquecendo também. É claro que cada um deles tem coeficientes de dilatação diferentes. O cilindro vai dilatar mais do que a válvula, a vareta vai dilatar bastante também. Eu não sei dizer aqui qual que é o coeficiente de dilatação de cada um deles, mas eu sei afirmar que sim, a válvula sofre, e essa folga de válvulas atua nessa questão. Pode ser que o motor em funcionamento tenha até o seu valor de regulagem de válvulas, ali, o seu valor de folga de válvulas maior do que a gente presetou ali de 1/10, pode ser, mas tomando como embasamento esses dois princípios, eu tenho para mim que sim, existe a necessidade de você ter essa folga de válvulas. E é esse valor de folga de válvulas que eu pratico aqui no meu motor. Eu já tenho rodado ele provavelmente aí por cerca de uns 2.500 km após eu ter feito o motor por completo, sem problemas nenhum, sem as válvulas soltarem ou ficarem apertadas. Eu conferi já pelo menos umas 3 vezes, está tudo ok, sempre setadinho bem próximo do valor ali
pré-estabelecido. E é isso, pessoal. Eu acho que deu para deixar bem claro aqui esses dois argumentos, digamos, né, que justificam aí a necessidade de você deixar um valor de folga de válvulas, né? E eu deixo aqui meu convite também, se você está assistindo esse vídeo e não conhecia o canal, eu tenho aqui uma playlist com o nome Fusca, onde eu deixei em série uma sequência de vídeos onde eu mostro desde a remoção do motor do Fusca, a sua desmontagem, as melhorias que eu fiz no sistema de arrefecimento, lubrificação, a preparação, onde eu coloquei, fiz a utilização de peças de performance para trazer esse resultado aqui do motor, e até o seu funcionamento, enfim, todo esse passo a passo está tudo bem discriminado nesses vídeos aí detalhadamente. Então fica aqui meu convite. Se você é novo no canal e gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever, tá ok? Deixar as notificações ativadas. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí também, compartilha o vídeo para outras pessoas, para a gente cada vez mais poder compartilhar nosso conhecimento, nossa experiência, tá ok? Pessoal, obrigado por assistirem mais um vídeo e até um próximo. Um abraço.